Agora nós vamos receber um grande amigo, meu padrinho mesmo, minha inspiração, um homem que abriu portas para mim, que deu a maior força para a CQCS, para a gente dar esse passo de nos tornarmos globais. Por isso, bem-vindo, Caribou Honing, com o seu chapéu. Acho que é o primeiro ano, o quarto ano que nós estamos juntos, não é? Nem a Covid conseguiu nos manter separados, certo, Caribou? Boa tarde, Gustavo. Você consegue me ver e me ouvir, né? Tá tudo certo, não tá? Sim, sim, Vitor. Tudo certo aí? Sim. Tudo certo. Fantástico. Eu estou no estado de Virgínia, no meu porão. Agradeço pelo convite. Depois dessa pequena apresentação muito bacana, você falou para mim, eu só quero te lembrar, você não ia fazer nenhuma pergunta difícil na próxima meia hora. Eu quero ver se você vai cumprir a sua promessa. Você não precisa, não tem pergunta difícil para você, porque você sempre aproveita o pior das questões e transforma isso em coisas positivas. Você me ensinou muito em como lidar com essas coisas. E a gente vai falar rapidamente sobre o Covid e como ela impactou o ITC. E depois a gente vai falar sobre o futuro, tá, no Brasil. Esse é o assunto. Além do Covid, a gente está tentando melhorar nossos negócios, ganhar dinheiro, ajudar as pessoas, aumentar a cobertura. Quanto que foi a surpresa da ITC com essa pandemia? É claro que a gente viu que estava chegando, né? Como todo mundo. E o Covid é muito ruim para muitas pessoas. É muito ruim se você está tentando fazer uma reunião de milhares de pessoas. Eu sei. Sim, e você tem que equilibrar aquela responsabilidade. Você quer ser parte de uma solução e não criar mais problemas. Então, nós tínhamos, na nossa equipe, tinha um outro evento planejado que não tinha nada a ver com o Insurtech, é mais a RH e o futuro do trabalho. E por volta de março, 23 de março, eu acho. E a gente estava, sabe, todo dia, no início de março, falando, será que vai? Será que não vai? Será que vai? Será que não vai? E 2 semanas antes, quando a gente começou a ver a aceleração dos casos de Covid nos Estados Unidos, a gente teve que bater o martelo. E todas as decisões, depois dessa primeira, que foi difícil, ficaram mais fáceis, porque uma vez que você... E é aquele ciclo de gerenciamento de mudança que eu costumo falar. E eu sempre falo isso. Quando você recebe uma notícia ruim, você sempre começa com a negação. Ah, não é verdade, não é possível, você não está falando o que você está falando. Aí depois você entra na fase da raiva. Nossa, eu estou com muita raiva porque isso está acontecendo, não pode ser assim. Depois você começa a tentar negociar. Falar, mas e se eu mudar isso, se eu mudar aquilo, será que pode ser? E até o momento em que você entra na fase de aceitação, fala, caramba, isso está realmente acontecendo, é uma pandemia, e a gente vai ter esse impedimento de juntar pessoas fisicamente no espaço por um tempo. Então, a gente começa a pensar, peraí, a gente tem um negócio para fazer funcionar. E a gente tem que desempenhar um papel para... E é isso que a gente tem feito, tanto nesse evento como em outros, de tentar pensar em soluções. Então, a gente pensou, vamos explorar o que é possível fazer para oferecer o melhor para as pessoas. E não vamos só repetir, né, copiar e colar o que a gente faz num evento presencial e colocar na tela. Não. Quais são as novas possibilidades que se abrem? A gente sabe que algumas portas fecham, mas só eu e você agora, tá, Gustavo? A gente sabe, não é a mesma coisa que presencial, você sabe, eu sei. Mas
Existem outras possibilidades. Eu também prefiro ao vivo. O drink que a gente toma hoje à noite não vai ser tão bom como seria se a gente estivesse tomando junto. Mas a gente também tem um lado bom de barreiras geográficas desaparecem. Se a gente olhar para a lista de palestrantes do ITC, eu acho que é a melhor lista de palestrantes que a gente já teve. E, em parte, isso aconteceu porque a gente tem pessoas do mundo inteiro. E isso é mais fácil para eles. Eles não têm que tirar, né, não sei quantos dias para virem até aqui e falar com a gente. Então, o Covid é sim terrível. É terrível como para a InsurTech Connect e outras. E a gente tem que pensar em como fazer o melhor com o que a gente tem na mão, né? E a gente sempre se preocupa com o que a gente pensa do futuro dos seguros, e isso é parte. Eu já escrevi um artigo sobre isso, como o Covid como uma plataforma para mudanças. Eu concordo 1000%, sabe? Você não precisa nem que eu fale isso. E quanto às fases, né? Negação, raiva, eu acho que a gente chega num ponto e que você pensa que os humanos são muito adaptáveis aos cenários limitadores, né? Eu vou te dar um exemplo, né? O meu filho, João, que você conhece, foi para o Rio, para casa da avó. E, infelizmente, ele entrou em contato com uma pessoa que testou positivo para a Covid. E aí, a gente tinha um monte de plano para a semana que vem. A minha sogra ia vir, ia ficar aqui, a gente ia para a Praia do Forte e tal. E agora, a gente parou tudo, repensou, porque ele testou, a gente ainda não tem resultado, mas a gente não vai endoidar com a gente não ficaria tão doido com o resultado hoje do que a gente ficaria lá em março. Mas agora a gente tem certeza de que a gente não vai poder viajar. Ele vai ter que ficar lá mais um tempinho. E então, com isso, a gente já tem essa adaptação, essa sociedade está mudando, os negócios estão mudando. A conferência que você vai estar com a gente em novembro vai ser ótimo. A gente tem visto um resultado ótimo no planejamento, na mobilização, e a gente vê esses sinais bons. A gente fez uma joint venture com a empresa que cuidava dos nossos eventos físicos, e a gente abriu uma nova empresa, e agora a gente funciona não só para os nossos eventos, mas a gente também presta serviço para eventos de fora. Então, na crise, a gente se adaptou. A crise se transformou em oportunidade. Eu não sei o que você acha, mas o que você acha que vai acontecer? Você acha que a ITC vai acontecer fisicamente ano que vem? O que a gente vai, se a gente fizer fisicamente, o que vai acontecer com esse conhecimento tecnológico todo que a gente adquiriu? Gustavo, eu mencionei. Falei que a gente tinha outro evento, né, o Future of Work, o futuro do trabalho, e outros eventos. E então, eu acho que a gente vai ter um cenário uma analogia muito semelhante, em que a gente começou a descobrir como trabalhar muito sem precisar sair de se deslocar para o escritório todo dia. Isso não quer dizer que a gente nunca mais vai para um escritório, nem que tudo pode ou deve ser feito aqui do seu porão para o mundo. Mas a gente aprendeu que é possível que uma parte das coisas pode ser feita. E a gente aprendeu as ferramentas que a gente precisa. E se a gente não tiver ferramenta, essas ferramentas estão sendo construídas. Então, eu vejo aí uma semelhança. Assim como haverá muitos empregos em que as pessoas têm que trabalhar no escritório, algumas vão poder trabalhar no seu porão, e a gente vai começar também a entender qual é o melhor dos dois mundos, esses dois mundos, né?
E do ponto de vista, se a gente pensar no setor como um todo, o que precisa acontecer presencialmente? E o que pode ser mais impactante nessa interação física? Isso tem que ser compreendido. Mas isso não quer dizer que parte do trabalho não possa ser feita online, remotamente. E esse entendimento, seja como a gente trabalha, como a gente faz evento, como a gente passa, né, executa um sinistro para o caso de um sinistro acontecer para uma empresa, a gente começa a entender como não perder efetividade no ambiente virtual. E, na verdade, o que precisa ser feito no ambiente presencial, físico, se a gente quiser fazer bem feito. Então, não quer dizer que todos os sinistros vão ser feitos através de fotos e 5 minutos. Às vezes, a gente vai precisar de uma pessoa para verificar lá, pessoalmente, mas não toda vez, todo sinistro. E eu acho que é esse equilíbrio que a gente vai encontrar. Conferências, sinistros, é a mesma coisa. Eu geralmente, e eu sempre repito isso, e eu já falei isso hoje. A gente teve essa palestra no ano passado na ITC. Ele falou que o sinistro que ele fazia, aquele rapaz, né, ele tinha medo de fazer em 2 horas, então ele demorava 2 dias porque ele não confiava muito na tecnologia. E aí, então isso está tudo aqui na nossa mão e o COVID só empurrou as pessoas, sabe, para acelerar isso. E a gente vai usar mais a nossa tecnologia. E a gente precisa encontrar o que a gente precisa fazer. Eu vou te dar um exemplo. Agora, nós estamos num momento muito interessante no Brasil, e eu acho que no mundo todo, em que a gente começa a perceber que a COVID não tem como a gente parar por causa da COVID. O mundo continua a girar, as coisas a acontecer, mas algumas tecnologias no ramo dos seguros se tornaram mais relevantes durante esse período, durante essa experiência. E qual tecnologia você acha que vai ser a próxima? O próximo, né? Eu lembro da IPI, a ideia que você teve 2 anos atrás, e agora a gente tem os KPIs no mercado. O que você acha que será a próxima etapa? Você concorda? A gente vai ultrapassar essa fase. Sim, eu concordo, mas aqui nos Estados Unidos a gente tem até uma eleição também para acabar logo com isso. E você falou que não ia fazer pergunta difícil. Olha só, essa pergunta é super difícil. Mas eu falei que para você isso não é. Você me inspira, cara. Vamos lá, eu vou tentar responder. Eu não quero que você pense que eu estou evitando responder a pergunta. Vamos lá. Algumas décadas atrás, houve uma mudança nas plataformas de informática. A gente tinha aqueles mainframes enormes e a gente passou a ter os PCs, o computador pessoal, que abriu muitas oportunidades de negócios para inovadores, consumidores. Foi uma mudança de plataforma que partia de algumas suposições e jogava outras pela janela, jogava fora. Tornou algumas soluções obsoletas e abriu as portas para aplicações completamente novas e inovadoras. Depois de uma década, a internet apareceu, que, mais uma vez, fez uma nova mudança de plataforma e deixou obsoletas algumas daquelas primeiras suposições do PC, né? E abriu janelas e portas para setores inteiros que foram criados a partir da internet. Uma década mais tarde,
apareceu aquele negocinho, né? O iPhone, em que você muda para uma plataforma móvel. Mais uma vez, uma mudança, joga fora várias suposições e deixa um legado de algumas inovações já obsoletas e uma oportunidade para novas. Acho que a próxima plataforma que vai mudar é o Covid. Não é uma plataforma de informática da mesma maneira. Eu acho que é uma mudança cultural, mas é a mesma ideia em que você joga fora as suposições e como você vai operar e torna obsoletos os modelos de operação daqui em diante e prepara a base para a construção de novas coisas. O Zoom é um exemplo disso. Outras maneiras de se trabalhar. As tecnologias dos sinistros, outras, a leitura da parte interna de uma casa inteira, a telemática, telemetria, a telemedicina para como você oferece mais benefícios de saúde. Então, a maneira de fazer negócios tem mudado por causa do Covid. Então, não é tanto qual é a tecnologia que será usada, não quais são os APIs, mas abre novos paradigmas e estruturas. Um exemplo, você é uma seguradora e você protege a prática clínica de um médico, então, erro médico, então você pode ter um processo de erro médico ali, você protege esse médico. Esse é o seu negócio. Então, proteção profissional. Mas agora, a gente tem a telemedicina. E alguns procedimentos não dá para fazer pelo Zoom, outros podem. Você tem o seu filho com tosse. Eu falo, não, eu consigo, né, você não precisa trazer a criança no consultório para isso. Mas talvez uma empresa de seguro que faz seguro de uma prática de telemedicina deve subscrever isso de uma maneira diferente do que uma prática presencial. Eu não sei se tem mais ou menos risco, só acredito que seja diferente. O risco não é igual, não precisa do mesmo perfil de seguro se a gente comparar com a prática presencial. A telemedicina está sendo criada a partir do Covid. É 1000 por hora. O Brasil mudou completamente. E isso traz uma oportunidade para os seguradores, com os modelos de subscrição, porque eles faziam o seguro da prática presencial. Agora eles têm que pensar como que a telemedicina funciona em termos de risco. Isso aí foi só um exemplo. Pois é, eu estava sugerindo aqui o seguinte, que em função da mudança de plataforma, de certa maneira, a gente pode, de certa maneira, alterar também, né, os nossos comportamentos, ou a forma, enfim, como nós tocamos nossos negócios, e até mesmo a nossa própria mentalidade, né, a respeito do como que a gente analisa as oportunidades, né, que se colocam ali à nossa frente, né, seja em termos de vida pessoal, seja em termos de trabalho. Olha, resposta muito boa, viu? Tenho que te dizer isso. Realmente gostei muito, sabe, dessa plataforma aqui. Vou usar ela também. Agora, me diz uma coisa aqui, que é uma coisa que é relevante aqui para esse nosso momento a propósito, porque nós temos muita gente aqui no Brasil que está realmente super empolgada, sabe, e com relação a retornar a eventos presenciais, sabe? Mas eu, sinceramente, não fico à vontade de convidar a gente para um evento que eu organizar sem que haja uma vacina ou algo, enfim, semelhante a isso. Qual que é a sua impressão a esse respeito? Look, there's really no... So I've been to Brazil. Olha, eu já fui ao Brasil, tá? Eu já tive a sorte, aliás, de ir ao seu país.
people of E Brazil, eu sei que o pessoal aí do Brasil é um pessoal super caloroso, né? Quer dizer, é uma coisa que faz parte mesmo da cultura brasileira, warmth. I'm né? eager to Eu get back. sinto essa gentileza, esse calor, entendeu? For you here. Não, a gente está esperando que você volte, viu? Não, mas eu quero que você entenda o seguinte, né? Existe um desejo aí relacionado a isso, né? Quer dizer, que é essa questão cultural que existe a respeito de como que a gente vai voltar, de repente, a se reunir, né, pessoalmente. Olha, hoje é o primeiro dia do ITC e a ideia é que eu, na minha cabeça, eu devia estar andando lá em Las Vegas. Entendeu? Eu sinto saudade disso. Eu também. Pois é, e como... Agora, hoje seria irresponsável fazer isso, entendeu? Quer dizer, não vou nem perguntar, será que a gente poderia fazer isso? Não, a questão é se a gente deve fazer isso. Entendeu? Não é só de poder, tem a ver com o dever. Então, se você me perguntasse aqui, olha, eu nem acho que a gente poderia, para dizer a verdade, entendeu? Eu não acho que vai estar aberto em Las Vegas, ou em qualquer lugar que seja, né? Os locais, os auditórios onde os eventos são organizados. Talvez no segundo semestre do ano que vem, entendeu? Agora, eu sou otimista. Eu acho que, de repente, no verão, a gente talvez consiga já ter alguma coisa. Então, com relação à vacina, eu estou bastante otimista também. Eu acho que a gente vai começar a ver vacinas surgindo por aí. Eu acho que elas vão ser, em grande monta, eficazes. E sim, né, se você pessoalmente não tiver alguma condição de alto risco, talvez valha a pena você ficar mais quietinho no seu canto, entendeu? Esperar mais para o final de 2021, talvez até mais para frente, ao invés de você, de repente, ficar ali cercado de alguns milhares de pessoas. Acho que seria prudente fazer isso. Agora, pensando na ampla maioria das pessoas que vão lá, né, frequentar, por exemplo, uma conferência de negócios, né, um evento, a expectativa é que mais ou menos, né, ali já para o nosso verão aqui, junho, julho, agosto, verão do hemisfério norte, né, aí as coisas vão estar retornando, não vou dizer a normalidade, entendeu? Como a gente está acostumado, porque eu acho que a gente não vai voltar mais, entendeu? Para essa normalidade. A mentalidade mudou. A gente vai voltar, talvez, para uma nova normalidade, para uma nova realidade. Pois é, uma nova ordem mundial. Sim, pois é. Sabe, na realidade, eu não gosto de chamar nada de nova normalidade, porque na realidade nada parece normal hoje em dia. Talvez a nova realidade, tá? Eu prefiro descrever dessa maneira. My friend, I'd like Olha, meu amigo, eu gostaria de dizer para você o seguinte, que a gente realmente está com saudade do ITC, que a gente está com saudade de você também, adoraríamos estar com você aqui, realmente, mas esses dias realmente loucos, né, que nós estamos todos vivendo por aí, mas enfim, nós tivemos uma experiência aqui muito interessante ao fazermos este evento remotamente, né, e temos aqui, né, o pessoal aqui conosco, e uma pessoa me disse que a gente conseguiu até um número de inscritos bastante grande. Nós estamos trabalhando arduamente também para organizar essa conferência. A conferência do ITC, que é uma conferência de alta qualidade, com grande conteúdo. Eu gostaria que você soubesse que a gente teve Marcelo Baia aqui mais cedo, né, que foi o primeiro brasileiro a ir ao ITC. E antes até mesmo de começar, como é que eu vou dizer isso em inglês? Deixa eu ver aqui. O vídeo que estava tocando na sala de espera, sabe? Né, com as marcas que estavam presentes no CQCS. E eu escrevi aqui, né? CQCS é o mais tradicional, né? Quer dizer, inovando aí nesses últimos anos. E a gente está com 19 anos de idade, né? Nós tivemos nosso 19º aniversário aí, em outubro. Então, nós tivemos a inovação sobre Insurtech, tivemos também o ITC Experience, depois também, né, o inovação CQCS para a América Latina, e agora temos aqui nos nossos eventos CQCS. Então, eu queria que todos soubessem que você tem sido mais do que um grande amigo, mais do que um grande parceiro, mais do que uma inspiração. Você realmente tem sido uma pessoa que entrou aqui na minha vida para me possibilitar sonhar mais, projetar mais, sabe? De certa maneira também, sim, assumir mais alguns riscos novos. E eu estou muito feliz, sabe, que apesar do Covid, nós ainda assim, né, estamos bem estruturados para conseguir organizar esse nosso evento. Então, em nome de todos aqui nessa sala, eu gostaria de dizer a você, olha, muito obrigado, meu amigo. Realmente é uma honra enorme, né, estar aqui ao seu lado nesse momento. Muito obrigado. Muito obrigado por ter participado. Foi realmente um prazer recebê-lo conosco. E muitíssimo obrigado, a propósito, né, por novamente comparecer quando eu te convidei.
It's been É my claro, pleasure. Gustavo, é claro, o prazer é todo meu.